Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projetos, subestação, estudos de proteção, qualquer coisa relacionada a subestações, que nós estamos aqui para te ajudar e resolver todos os seus problemas nesse segmento. E no nosso Mesh Responde de hoje, a gente começa com a dúvida do Dario Alves. Ele perguntou o seguinte: na cabine de transformação, é obrigatório realizar o aterramento ou leva da cabine primária? Na cabine de transformação, o que ele quis dizer? Normalmente, uma subestação de entrada, a gente vai ter o que ele chama de cabine primária. Cubículo de entrada, pode ter um cubículo de entrada, cubículo de medição e cubículo de proteção. Pode ter somente também, direto o cubículo de medição, passa para o de proteção e aí a gente encerra a nossa cabine de entrada. E o cubículo de transformação pode estar junto no mesmo ambiente, onde a gente vai inserir o transformador lá, ou esse transformador pode estar remoto, mais próximo do centro de carga dele, de forma que a gente leve em cabos de média tensão para esse centro de carga, ao invés de levar em cabos de baixa tensão, porque às vezes a distância é muito longa e para cabo vai sair mais caro, né? E sim, deve ser previsto sim o aterramento, tanto da subestação de entrada, feito o projeto, a estratificação do solo e previsto também a equipotencialização de toda a subestação, perfeito? E também da subestação de transformação que pode ficar remota, perfeito? Então vai ter que fazer uma outra estratificação para o local onde vai ser instalada essa subestação, se for muito longe, por exemplo, e não estiver próximo, com as características do solo onde vai ser instalado e também projetada a malha e aterrados todos os equipamentos, perfeito? Segundo a NBR 14039, 7117, parte 1 e a 15751, perfeito? A outra dúvida é do Joel Nilris. Posso usar 3 ou mais transformadores em paralelo? Joel, você pode sim usar 3 ou mais transformadores em paralelo. Só que é muito importante. Como você projeta aterramento de subestação? Você ainda está naquela época dos 10 ohms? Se você está nessa época, eu tenho uma má notícia para te dar. A norma americana é da década de 60. Em 2003, a 14039 já veio falando que o que nós temos que preocupar é com tensão de contato. Em 2009 foi publicada a norma brasileira de cálculo de aterramento de subestação, que é baseada em tensão de contato. Em 2010 a gente tem a norma europeia. A nossa norma brasileira está baseada no I3E 80. Agora, a norma europeia já está mais alinhada com a IEC. E tudo fala em tensão de contato, que é a tensão que aparece entre a sola do pé e a palma da mão. E você ainda acredita que 10 ohms seja bom para uma subestação? Veja, você está pelo menos no século passado. Esse é o ponto que nós temos que entender e temos que melhorar. O projeto da malha de aterramento tem que ser feito de acordo com a 14039 de 2003, que é a tensão de contato da malha tem que ser inferior à tensão de contato limite que as pessoas podem suportar. Gostou dessa dica? Então, esse é o projeto da malha. Agora, gente, e quando eu tenho um transformador, uma subestação dentro de um edifício? A gente fez um projeto uma vez para um prédio da Petrobras que tinha, acho que 3 ou 4 garagens subterrâneas. A subestação estava no térreo, tinha 2 subestações no térreo e uma subestação no 23º andar. O que tem o aterramento que está lá embaixo a ver com a malha? Não tem nada a ver. A corrente que está circulando pela terra, o caboclo está lá em cima. Quero saber qual a tensão que aparece entre a sola do pé e a palma da mão dele. Então, aqui muda um pouquinho a forma. Nós vamos por equipotencialização. Imagina que você está lá no último andar, seja lá onde for. Deixa eu pegar isso aqui primeiro, para depois eu vou voltar naquela ali. Eu sempre esqueço de inverter essa ordem. Imagina que você esteja lá em cima.
você vai pegar uma tela soldada, essa tela de estruturação de piso industrial, e vai colocar essa tela aqui, só que agora, para o piso industrial, basta deixar uma tela um pouquinho sobreposta à outra. Aqui não, você vai ter que soldar esses pontos, tá? Com mesh de 20 centímetros, 15 centímetros, tá? E vai pegar todo o piso. Na realidade, como é que vai ficar? Contrapiso, aí você põe um pouquinho de concreto, a tela e mais um tantão de concreto. Então essa tela está imersa dentro do concreto. Agora, gente, eu preciso aterrar esse trem aqui. Por quê? Porque o aterramento é o terra de referência, tensão de contato e retorno da corrente de falta. Eu preciso fazer essa corrente retornar a corrente de falta, e aí é pelo aterramento. Ela não vai me garantir a tensão de contato. O aterramento não vai me garantir, mas vai ligar aqui. Agora, se isso pode estar lá no 23º andar, por que eu não posso fazer também uma malha dessa, fazer o anel em volta da subestação, isso aqui está no solo, e interligar esse aqui. Aí você vai criar uma região de equipotencialização da malha aqui, e vai ter só variação de potencial aqui de fora. Então você tem uma região de equipotencialidade aqui. E aí o que você faz? Você vai ligar todo mundo junto, a pessoa, a fonte e o equipamento, tudo no mesmo potencial. Você vai equipotencializar todo mundo. Está aqui um desenho, isso aqui é um desenho italiano, tá? Isso não está na 14039, infelizmente. Mas eu já vi uma norma de concessionária na Espanha tratando disso. E a única forma que a gente tem para resolver o problema é quando a subestação está dentro da edificação. Isso aqui é um desenho italiano mostrando exatamente essa situação. Ó, você tem o eletrodo de aterramento, ele está fazendo para um lugar que está no solo. Tá? O eletrodo de aterramento, uma barra de equipotencialização, aí ele liga os equipamentos na barra de equipotencialização, isso na tela, ó, ligando na terra e ligando também na malha de aterramento. Tá? E isso é a única solução possível quando eu estou na edificação. Ok? Bom,